dando início ao nosso encontro de professores cristãos desse mês. Uma alegria a gente poder receber cada um de vocês, outros ainda estão chegando. E lembrando aqui que o salmista diz, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então vamos nos alegrar nele e vamos nos regozijar. O Jorge vai cantar algumas músicas, nos preparando aí para um momento de gratidão que nós vamos ter. Estamos recebendo hoje também o Ricardo, o professor Ricardo, a esposa Daniela. Então vai ser um momento importante nosso aqui como professores e irmãos queridos, para a gente poder expressar a nossa gratidão a Deus pela saúde do Ricardo, pela bênção que Deus deu a ele, deu ao Léo, ao filho, e também a Daniela, tá bom? Mas vamos dar início aqui com o Jorge, nos conduzindo aqui em alguns cânticos e nos levando, portanto, à adoração e preparando-nos para esse encontro. Boa tarde a todos. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, sim, és de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Bendizei o seu nome, amai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre
grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E eu queria fazer uma canção inspirada também na proposta da reunião, que é uma proposta de gratidão pela vida. Uma canção inspirada no profeta Miqueias, no seu último capítulo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão? Voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas antes eu vou fazer um tema instrumental daquele que é considerado o maior de todos os compositores, Johann Sebastian Bach. Em ter misericórdia reside o seu prazer, em perdoar pecados a sua vocação, e em lançar mazelas no mar do esquecimento, mostrando a da sua compaixão. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Tratar-nos com ternura,
faz parte de seu ser, para honrar seus pactos, promessas, juramentos, em sua palavra, que nunca vai falhar. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém nem nada maior que o teu amor. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, para cantar de toda a tua glória e majestade, e graça que me fazem declarar: tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Quero te servir como adorado. És o meu Senhor, a teus pés estou. Quero te servir como adorador. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade, e graça que me fazem declarar: tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Quero te servir como adorado. És o meu Senhor, a teus pés estou. Quero te servir como adorador.
Obrigado, Jorge. Esse alento ao nosso coração. Queridos, eu queria chamar o Ricardo e a Dani para que fique aqui um pouquinho mais à frente. Depois eu quero, se vocês desejarem, eu quero dar a oportunidade para vocês darem uma palavra para os demais professores. Irmãos, hoje é uma noite muito especial para nós, né? O Ricardo, professor Ricardo e a esposa Daniela, vêm atravessando uma luta muito grande já há alguns meses. E acho que todo mundo aqui sabe, né? Professor Ricardo, há 3 meses atrás, é isso, né? 4 meses atrás, ele sofreu um AVC dentro do CCSA e precisou ser atendido. E foi socorrido quando ele estava no banheiro. E ali a luta começou, não é? Sendo levado para o Hospital Samaritano. Constatou-se, então, um AVC de grandes proporções. Foi para a UTI. Ficou 21 dias na UTI em coma induzido e com medicação para reduzir a pressão do cérebro e assim poder resolver o problema do AVC. Mas foram 71 dias internado lá no hospital. E a Daniela esse tempo todo acompanhando, todos os dias indo ao hospital, conversando com os médicos, acompanhando os exames, acompanhando as várias cirurgias que iam sendo feitas. Nesse meio tempo, o Léo, que ia completar 1 ano, e completou 1 ano quando eles ainda estavam no hospital. E o Léo também precisou de cuidados médicos, precisou fazer uma cirurgia no coração. E aí, ela com o Ricardo na UTI, no mesmo Samaritano, o Ricardo na UTI, o Léo em outro quarto, num outro UTI, passando também por um outro procedimento cirúrgico. Então foi um período, a gente acompanhou um pouco de perto, visitamos eles algumas vezes no hospital e acompanhamos o drama. Foi uma luta, né, Dani? Muito difícil. Mas nesse tempo todo que eu, estando com a Dani lá no hospital, eu ouvia a expressão dos lábios dela: Deus está nos sustentando e Deus está cuidando de nós. Pensando nessa fala da Dani, eu me lembrava do Salmo 40. Eu quero só ler o Salmo e depois a gente vai orar juntos. Mas o Salmo diz assim, e ela teve que esperar. Esperou 1 semana, 2, 3, 71 dias até a alta. E aí o Salmo 40 diz assim, um salmo de Davi. Davi diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E eu imagino quantos clamores, né? Quantas orações ao lado do leito ali na UTI do Ricardo, você clamando. Eu sei o que é ficar semanas e meses dentro de um hospital clamando pela saúde de alguém que nós amamos. Eu sei o que é isso. E eu vi você fazendo isso várias vezes, clamando pela intervenção divina. E o Davi está dizendo aqui, eu esperei com paciência, confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me os pés de um tremedal de lama. Essa ideia de ficar sobre um charco de lama que você não sente firmeza. O Dr. Marco Túlio esteve comigo em uma dessas visitas no hospital e acompanhamos esse drama. Saímos do quarto de UTI lá com o Ricardo, conversamos com a Dani falou, agora eu vou para a UTI visitar o Léo. Né? Estivemos juntos lá. E aí esse tremedal de lama, esse terreno escorregadiço, que você não tem firmeza, onde vai se apoiar nessa hora? Né? Em quem vai se apoiar? E Davi diz assim, que Deus me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É tudo uma figura de linguagem para dizer, a minha firmeza está nele.
A minha confiança está nele. Não é nem nos médicos, né? Não é nem nos profissionais que estavam cuidando dele, embora a gente tenha que confiar no procedimento deles, é óbvio. Mas acima disso, sempre nesse momento a nossa confiança, já que os médicos disseram, foi um milagre. Eu não sei como ele está aqui vivo, eu não sei como é que ele está em pé, eu não sei como é que ele está hoje aqui. Muitos que o viram falar como? É um milagre. É um milagre, é obra de Deus, né? É Deus firmando os passos. E aí Davi continua dizendo assim no verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico. Um novo cântico. Você vai cantar e louvar ao Senhor de maneira diferente depois de toda essa experiência. Não é isso? Quando a gente passa por experiências dessa forma, a gente se encontra com Deus e tem uma experiência com Deus diferente daquela que a gente vinha tendo até então. E Deus coloca agora nos nossos lábios um cântico diferente, um louvor diferente, porque tivemos a experiência de que Ele realmente Ele é bondoso. E me pôs nos lábios um novo cântico, me firmou os passos, né? Muitos verão essas coisas e louvarão e bendirão e confiarão no Senhor. E aí no verso 4, e eu termino, ele diz assim, bem-aventurados, felizes, aqueles que confiam no Senhor. Eu sei que a confiança da Daniela e do Ricardo, não vou falar ainda do Léo, né? Ele ainda não tem idade para isso, né? Eu sei que a confiança de vocês está em Deus e na salvação que Deus trouxe a vocês. Na redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos alcançar. A certeza que nós temos que Cristo morreu por nós, nos garante assim a entrada na eternidade, que podemos já viver esse mundo caminhando com Ele e usufruindo das bênçãos da redenção já nesse mundo. Mas além da bênção da salvação, que é a maior de todas, Deus está dando agora a bênção da saúde para vocês. Porque Deus ama. E Jorge cantou isso aqui, né? Deus trata a gente com ternura. Deus trata a gente com amor. E é tão bom ver que Deus cuidou de vocês durante todo esse tempo. E nós temos aqui vários professores que acompanharam a luta de vocês. E lá no grupo, todo dia, 50, 100 mensagens, né? Estamos orando, estamos juntos, contem com a gente. E a Daniela ia alimentando o grupo com as informações de como estava sendo. Mais uma cirurgia, está subindo para o centro cirúrgico, está descendo, está indo, e assim o tempo todo, e o tempo todo esse grupo de professores, esse grupo que ama você, Dani, ama o Ricardo, tem caminhado junto com vocês, nessa luta toda. Louvado seja Deus por isso. Quer dar uma palavrinha antes da gente orar? Consegue? Você, o Ricardo. O Ricardo é a primeira vez que está voltando depois daquele tombo no banheiro, viu? Não é uma alegria para a gente? Né, Ké? É a primeira vez. Depois de 4 meses, é isso? Depois de 4 meses ele está retornando ainda não para trabalhar, né? Ele retornou especialmente para estar com a gente nesse dia e a gente poder agradecer a Deus. Está aqui, se quiser falar, senão a gente vai orar. Pode orar? Podemos orar, Ricardo? Tá bom, nós vamos orar então, e logo após a nossa oração, o reverendo Davi está conosco, ele vai dar a palestra para nós e tenho certeza que vai edificar e enriquecer o nosso coração. Alguns professores estão nos visitando hoje pela primeira vez, não é isso? Temos alguns lá no fundo, só diga o nome para nós aí, professor. Professor Tomás, primeira vez, quem mais? Só o professor Tomás, primeira vez, também, primeira vez. Zé Geraldo, primeira vez. E o Rafael também, primeira vez. Vieram para dar o abraço no Ricardo, não é isso? Então tá bom. A professora Inês veio participar do nosso encontro e ela tem alguns livros que ela trouxe, acho que a exposição está ali. A professora Inês tem aí uns 4 livros, e então depois os irmãos, os professores podem ver os livros ali e adquirir. Rebeca que está tomando conta da livraria, é isso? Então depois é só procurar a Rebeca e ver algum livro ali da professora Inês. Queridos, vamos orar. Professor Marco Túlio, vem aqui, querido, que nos acompanhou também, esteve conosco. Ele vai orar pelo Ricardo, pela Daniela e pelo Léo. O Léo pegou uma gripinha aí, não é isso?
Tá bem, só que ele ficou com a mãe. Isso, ainda não pode se expor depois da cirurgia que ele passou. Tá bom, vamos orar. Ó Senhor Deus, nós levantamos as nossas vozes a Ti, ó Pai, com muita alegria no coração, porque nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, muito mais do que nós pensamos e podemos compreender. Tu és o Deus que é de eternidade a eternidade, o Deus que é dono de todas as coisas da nossa vida. Tu és o Deus dos impossíveis, Senhor, o Deus que dá, o Deus que tira, é o Deus que derruba e o que levanta, é o nosso amparo forte, Senhor. Tu és o Deus magnífico, Senhor, tão grande, tão puro, tão santo, tão grandioso, tão excelente, ó Pai. E assim mesmo, Senhor, Tu tens misericórdia de cada um de nós, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, na nossa finitude, e Tu olhas para nós com amor, Senhor. E a Tua palavra que foi lida aqui, ela fala que Tu se curvas, Senhor, para cada um de nós, a estar atento às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, que Tu estendes a Tua mão, Senhor, e nos sustenta, Tu nos levanta e Tu nos coloca em lugares, Senhor, de segurança e de paz. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua glória que é tão grande, Senhor, e nós sabemos que o céu está cheio da Tua glória, e nós temos recebido, Senhor, podemos ver em fatos tão importantes, que são impossíveis para as instituições de saúde, para os médicos, ver acontecer aqui, como foi o caso do Ricardo, Senhor, e da Daniele, que nós louvamos a Ti, Senhor. Nós estamos muito alegres no nosso coração se rejubila, Senhor. Nós ficamos alegres, porque sabemos que da mesma forma que Tu os abençoaste até agora, vai continuar fazendo, Senhor, abençoando o Seu filhinho, e sabemos que Tu és um Deus que olha para cada um de nós. Tu sabe o que nós precisamos, desde quando nós nos levantamos ao nosso deitar. Tu providencia todas as coisas, Senhor, Tu abres as portas necessárias, Tu as fechas também, Senhor. E nós queremos dizer a Ti que nós confiamos em Ti, Senhor, que nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que Tu nos conduza, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Tu faça o melhor que Tu has para cada um de nós, porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é eficaz, ela é agradável, enfim, Senhor, que ela é melhor para os Teus filhos. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa exultação, que Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, e reconhecido em toda a terra. Abençoa cada um de nós aqui, Senhor, o reverendo Davi, que vai nos trazer também esta palavra nessa hora, esse estudo, Senhor. Toma conta do Mackenzie, toma conta daqueles que dirigem, daqueles que ensinam, dos que aprendem. Enfim, Senhor, coloca a Tua mão sobre todos nós, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Como disse o salmista, nós somos pobres e necessitados da Tua graça e da Tua mão. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Tenha misericórdia de cada um de nós. No nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Você está feliz por estar aqui hoje e agradecendo a Deus pela vida do Ricardo e do Léo? Está feliz? Amém? Parece que é presbiteriano nesse grupo aqui. Amém por isso? Graças a Deus. Reverendo Davi. Algum tempo atrás a gente teve uma conferência na Califórnia e eu já fiz referência a ela em um estudo prévio nosso. E aí eu me lembro que na época alguém falou, alguma hora precisava apresentar isso daí como uma coisa em separado, né? Foi uma conferência interessante, chamada pelo Peter Jones, que reuniu um grupo de pessoas do mundo inteiro para discutir aquilo que ele chamava de o novo paganismo, né? E no final dessa conferência a gente produziu esse livro, Global Wizardry. Como vocês podem ver, acho que a conferência foi em 2007, 2008, então o livro tinha capa de Harry Potter mesmo, né? Aquele estilão era o momento, eu acho que a estética estava meio voltada para isso. Mas o que o livro faz, são vários autores, né? Dentre eles, seu amigo está lá também. E pessoas ao redor do mundo inteiro e com experiências variadas. E o que o livro faz é pegar e examinar como é que há uma renascença de paganismo
global e o que ela significa em cada um. O capítulo que eu contribuí no livro chamava Paganismo na Selva. E ele, de fato, começava na selva da Amazônia, com algumas histórias, mas, no final das contas, era a respeito da selva de concreto, especialmente aqui em São Paulo e tudo. Era uma análise de como muito daquilo que é reconhecido como se fosse culto ou tradição evangélica brasileira é sincretista, não escapa do método de operação que já era usado desde os jesuítas, que é de abraçar, absorver e processar. E de um jeito brasileiro todo especial, como a gente aprendeu com Mário de Andrade. Como é que a gente faz com as coisas? Canibaliza e reproduz. De outro jeito. E o loiro vira lagarta e a lagarta vira... Quem é o nosso herói verdadeiro? Tem gente que gosta de contrastar, né? Os americanos têm como herói Paul Bunyan, os brasileiros Pedro Malas Artes. Mas Pedro Malas Artes não é o nosso verdadeiro herói. Quem é o nosso verdadeiro herói? É Macunaíma. Para mim, o mais representante mesmo do espírito brasileiro é Macunaíma. Por quê? Porque ele sabia cantar a musiquinha do Raul. Como que é, meu querido irmão? Eu prefiro ser... E Macunaíma. E aí eu vou discutir como isso daí, de fato, é algo... E aí eu fiquei pensando, eu queria apresentar isso daí para vocês e ter uma oportunidade para discutir, mas queria fazer diferente. Porque aqui eu estou mexendo com algo que não é novo. Eu vou organizar, talvez, vou estruturar e propor para vocês de forma diferente. Mas é algo que é parte da experiência de todos vocês. E como eu estou falando para um grupo de professores cristãos, não é novo nem na conexão com a teologia. É só diferente a forma como eu vou organizar. Então eu queria provocar e aí ter um momento de discussão um pouco mais prolongado do que tem sido nas minhas palestras. Então eu vou gastar menos tempo aqui com vocês e daí abrir para a gente conversar. Mas eu acho que esse sincretismo brasiliano, e entendam que isso está vindo de alguém que, se de um lado tem a desvantagem de não ser um brasileiro puro, porque tem todo um lado meu que não é, de outro lado tem a vantagem de... O lado que é brasileiro da gema mesmo, né? Começou lá com a Índia Bartira. E de genealogia registrada. Tá? Mas muito mais importante do que isso daí, que é tudo besteira, quando eu estou nos Estados Unidos, eu me sinto tão brasileiro. Tá certo, quando eu estou aqui, eu tenho saudade de casa. Não tem jeito. Isso pode levar alguém a desqualificar a análise. Mas talvez também dê uma perspectiva um pouco única, porque eu sinto alguma coisa do que cada um de vocês sente. E, ao mesmo tempo, eu tenho certas reações de rejeição àquilo que eu mesmo sinto. Aliás, vamos falar desse sincretismo em terras brasileiras, lembrando que se existe uma batalha, se a gente está engajado numa batalha, em última instância ela é uma batalha espiritual. Não daquele jeito, eu tenho a força, lutarei contra os espíritos e repreenderei. Não é necessariamente a batalha do Harry Potter, a capa à parte. Tanto é que quando esse livro foi traduzido e foi publicado no Brasil, eu pedi para mudarem a capa, né, para ficar diferente. Mas isso, colocado de lado, essa ideia de batalha espiritual precisa ser entendida por nós como algo muito mais concreto. Aliás, a melhor expressão disso é lá em 2 Coríntios 10, 3-5. Eu já gastei tempo descrevendo especificamente para vocês esse texto, discutindo o que ele significa. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, então são armas espirituais, é batalha espiritual. Mas elas são armas poderosas para destruir fortalezas. Como? Com palavras de ordem, com autoridade, com prosperidade? Não. Destruindo, desfazendo, anulando sofismas. E rebatendo a altivez daqueles que acham que o mundo pode ser explicado sem conhecimento de Deus. Que o mundo faz sentido sem Deus. Gostado que dá uma tonalidade bem quase que intelectual, quase que acadêmica para o que é essa batalha, né? É uma batalha para desfazer falsos raciocínios e falar, baixa a bola, menos, você não consegue entender o mundo se você não levar Deus em conta. Tá? Essa é a batalha que nós estamos envolvidos.
O negócio é que se a gente fizer um breve tour espiritual do Brasil, um tour virtual das manifestações religiosas do Brasil, mas mais do que manifestações religiosas, se você fechar para manifestações religiosas, fica estrito. Se você olhar para a história intelectual, para os nossos antecedentes intelectuais aqui no Brasil, você vai identificar que existe toda uma constante dialética, eu vou até chamar de uma duplicidade muito forte, uma ambiguidade constante. Por exemplo, a tensão que sempre fica estabelecida de uma forma ou de outra entre aquilo que é moderno e aquilo que é antigo. Aquilo que é racional versus aquilo que é irracional. O racionalismo versus o misticismo. Todas essas realidades convivem lado a lado, mas sempre colocadas em relação dialética. Ou seja, não como coisas que são só antitéticas, mas coisas que são antitéticas e se resolvem em algum tipo de síntese. Aliás, essencialmente a gente busca síntese, né? Grande parte da expressão cultural brasileira é a busca de sínteses. É como se a gente tivesse bebido soro hegeliano misturado na mamadeira. A gente assume que a história do mundo é um movimento do espírito, onde tese e antítese operam juntos para criar nova síntese, que precisa ser depois negada de novo. Então, o caminho da negação é o caminho do progresso e é o caminho do espírito para que ele se reintegre um com o outro. Tem antecedentes culturais, tem alguns mais próximos, mas tem outros aspectos que eu queria chamar a atenção. É interessante que o apóstolo Paulo, ele expressou um sentimento dele quando ele chegou em Atenas, e essa passagem é muitas vezes lida ou interpretada diferente do que eu creio que o que realmente está acontecendo ali. Em Atos, no capítulo 17, dos versos 22 a 23, Paulo começa um discurso dele dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Eu já vi muita gente colocar isso numa luz positiva. Olha só, Paulo está ensinando para a gente, em primeiro lugar, eu sei que é o Espírito de Deus que está inspirando, é o apóstolo Paulo que está escrevendo na Bíblia, mas esse foi um dos sermões apologéticos mais mal sucedidos que a gente tem registro. Quando terminou, o pessoal falou, legal, outra hora a gente escuta, e foi embora. Teve uma meia dúzia de gato pingado que se converteu ali, porque era uma situação difícil. Eu creio que esse discurso foi recebido de forma ofensiva, porque Paulo não estava fazendo aquilo que muitas vezes a gente tem a tentação de fazer. A gente chega numa sala de aula e diz para os nossos alunos, deixa eu mostrar que a minha religião, ela não é tão diferente da sua, ela só complementa um pouquinho, ela só acrescenta o que está faltando na sua, porque a gente acha que o Paulo não fez isso. Aí tem problema até de tradução. Eu vou mostrar para vocês. A primeira parte vocês vão ter que confiar no que eu estou falando, porque não vai dar tempo para eu pegar um original e explicar, mas dá para verificar depois. Então não é confiar cegamente na minha palavra, porque o que eu estou falando você pode facilmente verificar. A segunda parte é dentro do próprio texto, tem evidências de que não é esse o caso. Tá? Então a primeira parte, questão de tradução, na verdade a palavra aí não é religiosos, mas supersticiosos. A palavra grega que é usada aí é supersticioso. Aí muda o discurso, não é? Olha, de fato, deveras vejo-te excessivamente supersticiosa. Tanto é que a cada canto tem uma imagem. Mas o fato de que você mesma reconhece que há um que você não conhece, deixa espaço para chegar e falar, é quem eu vou te apresentar. Eu não vim te trazer mais do mesmo. Eu vim te trazer algo que você não conhece. Mudou, né? Mudou a figura. E Paulo chega e diz isso para eles. Que outra evidência eu tenho, além desse ponto aí da questão da tradução? É que a gente tem uma dica do que Paulo sentiu quando ele chegou lá em Atenas. Está descrito no texto também
que quando Paulo esperava os seus companheiros que estavam viajando chegarem antes desse discurso, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que Paulo estava sentindo antes de fazer o discurso no Areópago? Ele devia estar dirigindo um excelente carro que tem uma tremenda fama por ser o carro mais seguro que existe. Teste de QI, o que eu acabei de fazer. Eu quero ver aí se a sua capacidade de buscar uma referência cultural e rapidamente sacar onde eu estou indo. O teste de que eu estou ficando louco, né? Qual que é o carro mais seguro que tem? O Volvo. E como que chama quando dá nó nas tripas? O Volvo. O texto está falando que Paulo teve um Volvo. Reviraram-se as suas entranhas. Seu coração ficou perturbado quando ele viu a idolatria dominante na cidade. Por isso que ele começa o discurso dizendo: vos vejo excessivamente supersticiosos. Tanto é que vocês têm um altar para cada Deus em cada canto. Mas, obviamente, isso não está resolvendo, porque até vocês sentem que tem a necessidade de fazer um para o desconhecido também. E é dele que eu vim falar. Aliás, eu vim falar de um que, diferente dos seus, que estão relacionados aos elementos, que estão relacionados aos elementos da natureza, estão relacionados às estrelas, aos destinos, eu vim falar daquele que fez todas as coisas, que fez os elementos, que fez a natureza, em quem nos movemos e existimos. Ele não é o fruto de movimento. Ele é em quem nós nos movemos. E aí ele faz o discurso de Atos 17. Então eu creio que o discurso de Atos 17 era uma tentativa de anular sofisma. Era uma luta para lutar contra uma visão que ele havia classificado de idólatra e que tinha causado Volvo. Eu sei que Volvo, tecnicamente, é quando dá nó mesmo nas tripas, é só operando que conserta. Mas vocês pegaram a ideia da metáfora aí. Aquilo que provocou essa revolta em Paulo, eu creio, foi a percepção que debaixo do verniz intelectual dos atenienses, eles não passavam de pessoas supersticiosas e idólatras. E seria tão bom se a gente pudesse, com todo o carinho e amor de quem entende que há riqueza nas nossas expressões culturais e potencialidades, mas que o caminho para o resgate disso começa se eu tiver a disposição de olhar e sentir até o profundo incômodo com o fato de que debaixo do verniz... Agora, o nosso verniz é igual o dos atenienses da época? Qual que era o verniz cultural dos atenienses naquela época? Eles são os intelectuais, mais racionais, os que rejeitam a religião. Não é totalmente desligado do verniz cultural do nosso contexto acadêmico, porque na academia a gente herdou, a gente deve muito, né, para a paideia, para aquela paideia grega. Mas é um pouco diferenciado nosso. Por exemplo, lembra daquela música? Eu mostrei, acho que uma semana atrás, a canção do, como que era? Do subdesenvolvido? Era um anão subdesenvolvido. Então, lembra lá que tinha aquela análise que no final virava e falava, mas, sobretudo, o brasileiro tem personalidade. Depois, no final, falava, mas é subdesenvolvido. Mas tem esse quê de que o que a gente aprecia da nossa cultura é que ela se diferencia por alguma coisa que você pode querer chamar de um quê, um it, uma personalidade, algum elan cultural que a gente tem que nos identifica. Mas debaixo do verniz disso daí, debaixo até do verniz do Macunaíma mais do que do Malas Artes, como eu falei, ou mais que isso, daquilo que quando os brasilianistas discutiam, eles tentavam identificar o que caracteriza o brasileiro, a cordialidade. Ou como Graça Aranha, quem eu admiro muito mais, que dizia que o símbolo nacional deveria ser o jaburu, porque ele dizia que o brasileiro é sobretudo um triste, diferente de Euclides da Cunha.
Porque tem um banzo nosso que nós nunca escapamos também, que é parte de quem somos. Esse talvez seja a parte da brasilidade mais forte que pulsa em mim. É o banzo. Logo esse. Em vez de ser samba nos pés, é o banzo. No resto, meio americano. Nos pés, meio americano. Mas o banzo que eu herdei desse lado. Mas aprender a olhar que debaixo disso, do verniz que explica isso como expressão cultural, tem aspectos de idolatria. E que eu nunca vou poder liberar os aspectos que são expressões válidas da identidade, do lugar, da vocação, do tempo e espaço no qual Deus me colocou. Eu nunca vou poder estar livre para que as minhas expressões culturais sejam o mais rico que elas podem e tenham toda a potencialidade, se eu não conseguir dar uma mergulhada e expulsar de lá esses demônios idólatras, para que ela não seja baseada nisso, mas seja uma expressão legítima dentro da visão de mundo. Essa deveria ser a nossa reação. Agora, o tema da idolatria que eu estou usando, ele é eficaz porque toda vez que você olha para o que é o desafio da igreja, aqui deu no último momento, quando eu estava fazendo uma checagem aqui, não deu tempo, eu bati o dedo, ele copiou um parágrafo e repetiu. Então tem um parágrafo repetido aí, né? Mas a ideia é, o tema da idolatria é extremamente eficaz para descrever o desafio apologético que a igreja em terras brasileiras enfrenta na pregação, no aconselhamento, na apologética. E na interação com a cultura e a expansão do reino pela vida ordinária da igreja. Com a cultura, repetiu de novo ali, né? A mesma coisa. Ele ficou repetindo, pum, pum, pum. Mas dá para pegar a ideia, e eu creio que o tema da idolatria ele é rico, por quê? Porque ele me permite exatamente reagir àquilo que Paulo está identificando lá, e às vezes, quando eu quebro um ídolo de dentro de um templo pagão, às vezes eu preciso derrubar o templo, outras vezes eu faço o quê? Olha que interessante. Tem o sincretismo, que era o modus operandi de você absorver uma religião, trazê-la para dentro. Então, você chega no país de Gales, você chega na Escócia, e você descobre que o medo, a crença, a fé, o fervor pela Senhora do Lago é muito forte. Você identifica ela então com Nossa Senhora, você resolveu o problema, porque a pessoa pode continuar adorando o que adorava, mas agora entendendo. E como que você explica isso didaticamente? Não, antigamente você vivia na ignorância, você não sabia que essa que você adorava sem conhecer, na verdade é nada mais do que a mãe do nosso Senhor. Resolveu o problema. Essa era uma técnica. Só que ela é cheia de problemas. Esse é o tipo de técnica que quando você descreve, você já quebrou o feitiço dela. Tá? Mas existe um outro sentido no qual você precisa fazer um julgamento a cada momento, quando você derruba um ídolo, se junto você quer derrubar tudo, ou se você quer derrubar o ídolo e preservar o resto para outros usos. Quando estávamos passando um tempo em Genebra, a Adriana e eu resolvemos que, já que a gente tinha bastante tempo, era uma estada prolongada, a gente queria conhecer algumas coisas bem. E uma das coisas que para mim foi espetacular conhecer era o subterrâneo da Catedral de São Pedro, de Saint-Pierre. Por quê? Porque é uma escavação arqueológica. Porque aquela catedral estava construída em cima de uma outra antiga catedral, que estava construída e cujas bases estão lá, porque foi virando uma montanha, não era uma montanha no começo. Estava construída em cima de outra igreja mais antiga, que estava construída em cima de outra igreja do século VI, que estava construída em cima de uma outra igrejinha do século III, que estava construída em cima de um templo pagão da era pré-Cristo. E na escavação você vai vendo as partes. Muito bacana. Então, às vezes, você destrona um ídolo e você entende que aquele que era o lugar do seu culto é o lugar mais que adequado para propor a verdade para as pessoas. Para dizer, antes daqui se ouvia sofismas. Agora a gente quer apresentar a verdade de um Deus real em quem nos movemos e existimos.
nesse sentido, eu acho que a gente tem que diferenciar algumas coisas que fazem parte das idolatrias nossas, características. E aqui é só um ponto para começar a conversar. Mas eu acho que pelo menos 4 distinções a gente tem que fazer. Tem no Brasil aquilo que eu chamo eu preciso distinguir entre os ídolos do coração e o racionalismo. Porque eles são parte de um mesmo complexo idólatra, mas eles agem diferente. Eu preciso considerar que o racionalismo muitas vezes é onde eu busco o fortalecimento dos meus ídolos. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que os ídolos do meu coração também são dependentes do irracionalismo. Que a nossa cultura é uma cultura que essencialmente depende de um interplay dialético entre racionalismo e irracionalismo. Deixa eu mostrar isso numa expressão cultural. Olha que frase poeticamente linda, mas certamente uma antinomia. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente, que é gente humilde. Precisa dos dois, é extremamente consistente. E é extremamente irracional. Por quê? Porque eu preciso dessa dialética. Agora, eu preciso dessa dialética igual o Woody Allen fala que a gente precisa de relacionamento. Talvez citar o Woody Allen não seja a melhor coisa do mundo, especialmente porque depois teve umas acusações bem chatas, né? Mas ele é genial, não tem jeito de escapar. Como cineasta, um cara espetacular. Quando ele termina o filme Annie Hall, que no português eu acho que era Noiva Nervosa, Noivo Neurótico, alguma coisa assim, né? No finalzinho, ele aparece em cena, só ele, e o background está meio nevoado ou desfocado, e ele diz assim, na verdade, o melhor jeito de expressar o que são relacionamentos humanos é aquela velha anedota do rapaz que chegou para o psicanalista dele e disse, meu irmão pensa que ele é uma galinha e eu não sei mais o que fazer. E o psicanalista disse, ué, confronte-o e mostre que ele não é uma galinha. Ele falou, mas doutor, eu preciso dos ovos. E num certo sentido, eu preciso dos ovos, e isso faz com que eu faça um jogo entre os ídolos do meu coração, e extremo racionalismo algumas horas, e extremo irracionalismo em outras horas. Vinícius de Moraes dizia claramente, sou ateu, mas ele era o ateu mais crente que o Brasil já teve na linha direta de Xangô. Compondo as músicas como o Samba da Bênção, que você escuta e fala, como que esse cara pode não acreditar em tudo isso que ele está falando? Eu posso não acreditar como ele acredita, mas como que ele não acredita se ele tem a capacidade de traduzir aquilo de uma forma tão perfeita, esteticamente? Porque o irracionalismo e o racionalismo trabalham juntos. Só que racionalismo e irracionalismo trabalhando juntos é um joguinho que você tem que mostrar e esconder, né? Você não pode mostrar os dois ao mesmo tempo. Você sempre enfatiza um para servir certos propósitos, enfatiza outro para servir outros propósitos. E as outras duas distinções que eu acho, a outra distinção que eu acho importante fazer é entre o que eu chamaria de idolatria hardcore e idolatria softcore, no sentido brasileiro. E a expressão softcore e hardcore ela é usada para outras coisas, que não é o que eu tenho em mente aqui, mas a origem dela é aquela que é mais, de fato, de raiz mesmo, forte, e aquela que é modificada, adaptada. A gente convive com os dois tipos de idolatria. A gente tem um aspecto de idolatria muito forte na nossa cultura, que é religioso, declarado religioso e que é forte. Vamos chamar isso de idolatria hardcore mesmo. Eu digo que a verdadeira religião consiste em sentar numa roda com mais 30 pessoas vestindo um roupão branco, tomar um chá, que é uma mistura de ayahuasca com cogumelo com outro negócio, e aí começar a expurgar o mal de dentro de mim, vomitando e fazendo por outros caminhos também. Todo mundo junto na roda. E isso daí é purificação. Isso é uma idolatria hardcore mesmo, que existe no mundo inteiro. Mas não é o que a gente lida primariamente, né?
o tipo de idolatria que acaba sendo para a gente o desafio e a tentação, ela aparece mais como softcore, ela aparece mais como algo que você precisa analisar com cuidado para identificar como idolatria. Senão, passa como se não fosse. Como não quero gastar tempo demais, vamos pegar quantos pastores tem aqui hoje? 1, 2, 3, 4. No mínimo 4 pastores aqui hoje. Vamos botar isso daí em termos de nós pastores. Ou mesmo quem está no ministério. Quão fácil é pegar qualquer ministério que Deus chamou a gente para fazer e transformar ele num ídolo, num Baal, no qual Deus é uma ferramenta para satisfação de mim mesmo. É lógico que no sentido do malefício que isso causa, é bem hardcore mesmo. Mas dá para entender por que eu estou chamando de softcore, porque na superfície nem parece uma idolatria. Mas lá no final ela é. E isso é algo que é importante entender no nosso contexto. Como é que a gente chega aqui? Eu já falei para vocês daquela ideia de que ídolos vêm em pares. Você precisa substituir a transcendência e a imanência de Deus. Então você geralmente tem uma idolatria que inclui os ídolos dos altos e os ídolos do coração, os ídolos domésticos. Quando você começa a usar a Deus como se ele... O ídolo do alto é para justificar. O ídolo doméstico é para eu controlar. Então, o São Pedro que eu viro no... Não é São Pedro. Quem que é que eu viro no copo de ponta cabeça se ele não me der marido? Santo Antônio que eu puno, tudo eu manipulo, porque ele é um ídolo doméstico. Mas Deus eu não posso. Agora, quando eu começo a usar Deus, usar a verdadeira religião para benefício meu, eu costumo dizer que eu estou baalizando Jeová. Estou transformando Jeová num Baal. Porque você pergunta, a quem você serve? Eu falo, a Jeová. Mas, na verdade, Jeová é um instrumento para o benefício do Davi. Então, eu balizei Jeová. Mas lembra que idolatria, ela é pessoal, mas ela é cultural também. Não é só que ídolos vêm em pares, não é só que até Deus pode ser distorcido na minha concepção e tratado como um ídolo, mas é mais que isso. É que a idolatria tem aspectos individuais, mas ela tem aspectos coletivos. Existe uma feira da idolatria, onde a gente se confirma, assim como numa religião, um fiel confirma o outro na fé, a gente dá formas de, na coletividade, se apoiar e confirmar mutuamente naquelas idolatrias que são heuristicamente funcionais. As que são boas, as que são mais efetivas. Os ídolos que são funcionais. Porque os ídolos disfuncionais a gente quebra a cara o tempo inteiro. Mas alguns ídolos parecem funcionais. E nesses a gente cria todo um sistema de confirmação. Isso daí remete de volta para aquilo que eu chamei da dialética de idolatria e neopaganismo. Por quê? Porque toda vez em que eu olho para um sistema e acredito que é na dialética que o sistema é resolvido e que não existe um Deus fora somente, mas sim múltiplas manifestações das soluções dialéticas, o que eu estou fazendo é na prática neopaganismo. O que eu estou fazendo é abraçando algum tipo de monismo para interpretar o mundo. Em vez de eu dizer existe Deus e criaturas, eu estou dizendo é tudo uma coisa só. Deus e as criaturas são parte de uma mesma realidade. Quando eu faço isso, monismo é a característica essencial de neopaganismo. Interessante que Romanos 1:25 coloca isso em termos de mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso é Paulo de novo. Nota que ao sul do Equador algumas coisas se mostram bem fortes para a gente. Fascínio com misticismo primitivo. Quantos de vocês já ouviu pessoa falar, por exemplo, sobre a espiritualidade dos povos da floresta? Já? Quantos de vocês já gastaram algum tempo na floresta com os povos da floresta e experimentaram um pouco da realidade da espiritualidade deles? O meu primeiro susto, no tempo que eu passei com os Apurinã, foi descobrir que a iniciação sexual dos meninos e das meninas deveria acontecer entre os 7, 8, 9 anos de idade, e geralmente era a função de homens mais velhos. A pedofilia é comum entre eles. É visto como culturalmente
aceito. E os antropólogos te diriam, você não pode interferir nisso. Não é só matar bebê. Nasce gêmeo, você tem que botar um para morrer na floresta, porque isso daí é coisa do diabo. É coisa do demo. Não é mais que isso. Tem um aspecto todo onde o misticismo, a espiritualidade da floresta, tem alguma coisa que a gente possa aprender dali? Claro que tem. Burro é quem não consegue aprender de qualquer lugar. Tem muita coisa para se aprender. São criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, tem riquezas de expressão cultural, mas essencialmente você glorificar o primitivismo deles é pisar na mesma bola que Jean-Jacques Rousseau ou Gauguin. Você quer pegar um artista que foi e idealizou e ele mesmo no final descobriu que não era isso. Esse retorno ao primitivismo como se isso fosse a solução, não dá. Quem foi Albert Schweitzer? Alguém aqui conhece? Já ouviu falar? Sabe como que terminou a vida, o Schweitzer? Ele foi talvez um dos maiores filantropos, um dos maiores beneméritos da humanidade, servindo a humanidade. Quando ele foi ficando velho, ele foi para a África trabalhar como médico missionário numa tribo. E o último relato escrito a respeito dele que se tem é que eles tiveram que segurar porque ele estava espancando um nativo, porque ele viu o nativo pisando num formigueiro e ele tinha dito que as formigas eram seres que não podiam ser mortos dessa forma. O cara que amou profundamente a humanidade estava batendo num semelhante por pisar nas formigas. Não tem isso, daí é parte. É parte de quem nós somos. A gente consegue transformar tudo em ídolo. Não tem aquela história, não traz a máfia para o Brasil que a gente consegue estragar com ela? Na verdade, parte da nossa humanidade é que a gente consegue estragar com qualquer coisa que trouxer. Isso é a queda. A gente tem o toque de Midas inverso. Tudo que a gente toca fica com poeira de morte. Mas é disso que Deus vai nos salvar, é isso que Ele quer transformar. Eu vou pular esse... Não, eu vou terminar por aqui. Eu acho que algumas características que foram identificadas por intelectuais brasileiros ao analisar a nossa cultura e que foram tomadas somente em algum sentido, precisam ser reexploradas de forma mais profunda. Não subestime o insight que o pessoal teve durante a Semana de Arte Moderna ao perceber que o canibalismo era de fato uma característica cultural brasileira. Não só o canibalismo dos índios, que lá atrás entendiam que você se alimentava do seu inimigo para absorver a sua força, por isso que não podia comer um covarde, mas o canibalismo cultural no qual eu tinha que entender que eu pegava tudo, processava e que o processo de apropriação era um processo de devorar. Não de construir, não de honrar, não de gestar, mas de devorar. Então, nós fomos desconstrucionistas 100 anos antes, não 100, 50 anos antes do Jacques Derrida começar a pensar em desconstrução. Tá? Nós fomos, esse mérito nós temos, nós antecipamos a pós-modernidade em 30 anos. Vamos botar o Lyotard, que em 1967 publica o que é pós-modernidade. Vamos botar isso como uma definição? Nós antecipamos em mais de 30 anos esse jogo que na Europa foi acontecer. Exato. Grande orgulho. O nosso sincretismo dos romanos, se eu fosse colocar isso em poema, eu diria: dos antigos herdamos a nossa paixão pelo canibalismo e a nossa fé animista. Dos romanos herdamos a nossa habilidade de entender que pelo bem da instituição, a autoridade e poder coludem para absorver tudo para dentro de si. Da África, herdamos o gnosticismo e a adaptabilidade, que entende que não importa se você chama por um nome ou por outro nome, o que importa é entender as forças que estão envolvidas na nossa vida.
E aí o modus operandi que nós acabamos criando é como a feijoada consegue pegar coisas que outros achariam ruins e que talvez outros não pensassem em botar tudo junto. E faz uma mistura que é tão adaptável que nenhuma cidade do Brasil oferece nos sábados ou nas quartas-feiras uma feijoada idêntica. Cada cidade do Brasil tem sua própria feijoada, com pequenas variações. Cada restaurante tem a sua feijoada. E você sabe perfeitamente que é uma feijoada, mas nenhuma é igual à outra. Agora, óbvio, eu quero terminar com isso, porque ao mesmo tempo que isso envolve os aspectos críticos, onde eu estou falando que eu preciso fazer um trabalho de expurgar a idolatria que está por trás, também abre caminhos muito promissores. Porque feijoada é uma delícia. E porque se eu entender que de alguma forma a gente tem um desafio de apresentar para o mundo uma visão cristã que é adaptativa, sem perder a sua riqueza, que chega lá no fundo sem perder a ginga, que consegue de fato desafiar a idolatria sem perder a esperança, que não tem medo de entender que às vezes você precisa ser triste para que haja beleza, e que a tristeza não é aquilo que deve ser evitado a qualquer custo, isso pode fortalecer a nossa capacidade de dar um testemunho vivo de que esse mundo criado por Deus experimenta um estado de desordem, mas é redimível. E que Deus está redimindo esse mundo e criando para si um povo que vai ter um efeito redentivo ao seu redor na vida das pessoas e desse próprio mundo. Bom, isso é o que eu queria compartilhar hoje. Se alguém quiser ficar para perguntas um pouquinho mais, acabou demorando mais do que eu queria, mas esse é o ponto. Obrigado. Queridos, ainda temos um tempinho aí para alguma pergunta. Se você quiser. Temos um tempinho ainda. Se algum professor quiser. Está vendo que Pedro Malazarte não é totalmente irrelevante ainda, né? Eu de vez em quando sinto como se tivesse um pouquinho dele dentro de mim. Ou dar uma contribuição, né, acrescentando algo ao tema, fique à vontade. A gente tem bastante gente aqui que tem contribuição para dar, fica mais frutífero. Dá o seu pitaco aí, senão eu vou começar a pedir por nome. A gente tem gente aqui da área da literatura. Olha, eu só vou esperar mais 40 minutos, viu? Vamos lá, professor Kerr. O senhor é um literato. Olha, primeiro eu achei fascinante, porque tem um aspecto sociológico grande, além de espiritual e teológico na sua fala. E eu nunca tinha visto isso dessa maneira. Então, gostei muito. E eu estava aqui pensando e estava querendo dividir isso com outros professores que militam na área de sociologia lá no CCSA. E pensando, poxa, esse capítulo era legal de ser analisado por outros também que têm formação específica nisso. Então, eu gostei muito desse aspecto. Não tinha visto essa sua abordagem do canibalismo do Macunaíma e transformado dessa maneira tão criativa mesmo. Foi muito legal isso. E tão brasileiro. Nossa! Nossa, enche meu coração falando nossa isso. Senhora. Me sinto menos Uncle Sammy. É impressionante isso aí. Quer dizer, você mencionou que você tem uma criação dupla nacionalidade e, às vezes, essa dupla nacionalidade tem essa característica, que você consegue um distanciamento que, às vezes, a pessoa que tem uma única nacionalidade não consegue. Então, quem transita em duas nacionalidades diferentes tem a oportunidade de enxergar, aliás, dos dois lados. Eu também tenho essa oportunidade e tive essa mesma experiência que você, de quando está num lugar eu ia falar, enxergar Kerr também não é esquisito. totalmente brasileiro. Não. Quando está num lugar, acha esquisito eles. Quando volta, acha esquisito aqui. Então, tá sempre, por outro lado, a gente se sente meio sempre fora do aquário um pouco, né? Você nunca está perfeitamente como se a gente enquadrado sempre no... penetra no clube. Foi sempre um observador estranho, um corpo estranho observando o ambiente.
Então eu também me sinto assim um pouco. Mas dá essa característica da gente conseguir enxergar, às vezes, melhor o dia a dia. Quando você está muito envolvido, você não percebe essas nuances. Eu fui me perceber paulista quando eu morei no Rio. Verdade. Daí eu me percebi, porque eles são tão diferentes, cariocas, tão perto e tão diferentes da gente. Então, daí me percebi paulista. E me percebi mais quando eu voltei do Rio. Eu nunca tinha percebido que paulista é neurótico. Eu me achava, assim, uma pessoa normal. Daí eu percebi que eu não era normal, que eu e os outros paulistas todos são completamente, não é um pouquinho neuróticos, são muito neuróticos. A gente sai de férias, vai ao Rio Grande do Norte, Natal, senta na mesa do restaurante, não tem absolutamente nada para fazer. Ai do garçom se ele demorar 5 minutos para te atender. Você já está nervoso, já querendo bater no cara, porque você vem daqui. Por isso que eu sempre assim. receito para todo paulista então, uma dose dupla de Lenine. Pois é importante. Para quando a vida pedir pressa, levar na flauta levar na flauta um pouco. E a gente peça o tempo todo e não consegue se desligar disso. E daí, quando eu voltei do Rio, percebi como a gente era neurótico. Eu morava numa rua mais ou menos estreita, eu tinha que tirar o carro da garagem. E quando eu ameaçava tirar, já lá atrás, 100 metros de distância, o cara que vinha já vinha buzinando, porque eu ia atrapalhar a passagem dele. Claro, eu tinha que tirar o carro da garagem. Dava vontade de parar e falar, se você quiser, eu fico buzinando seu carro enquanto você tira o meu. Não vai ter, a gente troca de posição. Tá tudo bem. Reação tá bem certo. paulista essa. Você tira e eu fico aqui buzinando para você, não se preocupe. Pode fazer aí. Então, essa dupla nacionalidade, mesmo que seja dentro do seu próprio país, às vezes, faz com que a gente enxergue melhor o outro lado. E isso ficou muito claro na sua fala, que você tem uma visão muito profunda do que é o brasileiro. E a gente faz todas essas coisas. Mas sabe que eu acho que, em grande parte, quando a Bíblia fala do reino de Deus, sendo essa construção que é universal, que é local, como eu tenho insistido até aqui mesmo, eu acho que, em grande parte, é isso. A cultura redimida... Uma vez eu falei para vocês aqui no grupo sobre o fato de que a unidade política é et pluribus unum, mas a unidade que a Bíblia fala é de um espírito, de uma fé, de um batismo, uma multiplicidade de expressões. Eu acho que membros do mesmo corpo. Exato. Eu acho que o papel das culturas é nos capacitar e nos incentivar a diferentes formas de expressões de uma mesma realidade. Então, eu me encanto mesmo por essa questão de olhar e entender as culturas. E, nesse sentido, eu não tenho medo de habitar minha brasilidade e minha nacionalidade americana também. Eu não tenho vergonha de cantar o hino americano também, como tenho certeza que você também não tem. Também não. Mas o lado brasileiro também está aqui, feliz e satisfeito. Legal. Muito bom. Jorge, você tem A gente já conversou sobre assuntos relacionados a isso, tudo. Me ocorreram duas coisas, né? Isso que o Roberto falou sobre... Porque quando você fala sobre o Brasil e faz tantas citações, como poucas pessoas, eu diria, no contexto religioso, denota um amor, né, por toda essa herança. Mesmo fazendo todas as distinções Mas tem e gente pontuações... que não gosta dela? Acho que tem. Né? E o conhecimento profundo de toda essa herança também é uma expressão de amor. Então, isso eu acho uma coisa que deveria... Mas tem uma dialética própria, né? Sim. Porque é uma expressão de amor, mas é um amor, vamos dizer assim, ele não é um amor das coisas como são, é um amor da potencialidade que pode ter se a gente conseguir tirar os ídolozinhos lá, se conseguir mexer. Em outras palavras, é um amor crítico. Não é platônico. Não é platônico. Não é platônico. É um amor crítico. Então, legal, isso. bacana. Eu só fiquei com uma curiosidade aqui em relação à Índia Bartira, que você disse que tem essa herança documentada e tudo. João Ramalho e Bartira, sim. Mas qual é a documentação? A família começa lá atrás. Meu pai é genealogista amador. Uhum. E ele está fazendo isso daí há anos e anos. E ele tem lá as contagens genealógicas e tudo, e a família está lá atrás no começo mesmo, com bandido, degredado mesmo. Eu achei que era alguma coisa mais pessoal, assim, da sua família com a Bartira. Ou é uma... Não, é. É mesmo?
A família descende do João Ramalho e da Índia Bartira. É a mesma família que já entrou na justiça várias vezes tentando conseguir lá a fortuna do Barão de Cocais. Ok. E perdeu, não ganhou nada, porque não tem nada. A Vale é dona de tudo. Mas é essa família. Barbosa Martins, Coelho e Silveira Sintra. Quem mais? Bem, Eu acho que alguém tinha tem lá atrás. mais alguém? Aderito. Professor Aderito, quer vir um pouquinho? Está filmando, assim você sai sai bem na fita, vem cá. Tá bom, mas usa o microfone, então, só para sair na filmagem. Reverendo Davi, quando se abre para fazer perguntas, depois de uma palestra feita pelo senhor, não é? Ficam todos mudos mesmo, não é? Mas eu quero fazer apenas uma observação em relação ao que eu senti a respeito do canibalismo. E é tão difícil sair pergunta ou fazer algum comentário, porque eu e os meus colegas um dia presenciamos todos, após uma palestra que o senhor proferiu, numa semana de preparação pedagógica, o auditório com 950 pessoas ali, repleto, e ninguém ousou fazer uma pergunta, né? Então, eu fazer uma observação, eu estou usando e muito. Quando o senhor fala a respeito do canibalismo, eu pegaria a questão do canibalismo intelectual que o senhor até citou. Isso é realmente um incômodo na academia, porque você recebe muitas informações, você busca muitas informações, e a partir do momento que você cria alguma coisa, isso que é criado, às vezes não é bem aceito na academia, em função de todas as métricas. Eu acho que isso é um grande desafio para nós, pesquisadores, e algo que incomoda muito, não é? Nós temos um programa novo de administração, desenvolvimento de negócios, e temos transformado as questões organizacionais, algo bastante relevante à prática, e as nossas publicações, por exemplo, muitas vezes não são aceitas, porque a avaliação, ela vem, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, tal, porque não entende a forma, a proposta. Onde está querendo chegar? Exatamente, Não, aliás, até onde nós chegamos e mostramos os resultados, é perfeitamente explicado, vamos colocar, a metodologia está muito bem posta, mas porque está fora de um modelo, não é aceito. Ou seja, é uma quebra de paradigma, um jeito diferente de fazer, mas não é aceito, não é? Então, ou seja, aí me chamou a atenção quando você falou desse canibalismo, essa intelectualidade que eu acho fica muito superficial e ficamos sempre repetindo as mesmas coisas que não levam muita coisa. Nesse sentido, o formalismo brasileiro, essa visão sempre cartorial, sempre burocrática, ela, por natureza, o ambiente acadêmico é um ambiente de muita vaidade. O único lugar que eu conheço com mais vaidade que a academia, e se eu estivesse falando de fora, eu não tinha o direito de criticar vocês, né, porque seria o outro. Mas nós estamos aqui, né? Eu tenho até um chapeuzinho vermelho todo de rendinha que eu tenho que usar em cerimônia, um manto que me faz parecer o próprio Clodovil. Mas não tem poucos lugares com o grau de vaidade que existe na academia. Tanto é que a gente faz a diferença entre chamar alguém de doutor ou não. Diferente, por exemplo, do Instituto, né? No Instituto, os doutorados mais rápidos que são concedidos, no momento que você vira diretor, você ganha um doutorado. No momento que perde o cargo de diretor, perde o doutorado, né? Passa a ser senhor fulano de tal. Mas é mais que isso. Mas é mais que isso daí. O ambiente da academia é talvez o de maior corporativismo também. Salvo talvez as Forças Armadas, não sei. Acho que não, acho que nas Forças Armadas o corporativismo é menor do que o nosso. Porque vamos supor, como é que a gente faz para dar um doutorado para alguém? Qual que é o segredo para alguém? Eu já falei para vocês, o Brasil tem o que a gente chama de accretion, a porcentagem de pessoas que acabam sendo washed out, lavadas de um programa acadêmico. No âmbito de doutorado, o Brasil tem uma das menores taxas no mundo. Ou seja, a porcentagem de pessoas que quando entram num doutorado chega ao fim é altíssima. Nos Estados Unidos, o accretion rate chega a ser 50% em algumas regiões do país. Ou seja, entrar num doutorado não é a garantia de terminar. Você tem muito mais gente que passou por um doutorado e nunca fez,
Aqui não, aqui você entrou, cara, você só não acaba. Por quê? Porque todo mundo aprende rapidinho. Eu escrevo uma tese que trate de um assunto que seja subassunto do que os meus orientadores já lidaram. Eu não contrario meus orientadores, no máximo eu ofereço perspectivas, ou eu faço aquela crítica que parece que está criticando, mas na verdade está construindo em cima, então a pessoa se sente honrada. E eu cito cada um dos membros, eu tenho que citar pelo menos um artigo ou um livro de cada um dos membros da minha banca, e eu tenho certeza que eu gasto meu tempo de doutorado batendo nas costas daquelas pessoas que me cercam e dizendo como vocês são grandes acadêmicos. E o que eu recebo em troca? Uma batida nas costas que diz que eu também sou e me dá um doutorado. Tá? Me faz lembrar, eu já falei isso para o Jonas, me faz lembrar o pacto que na Alemanha os teólogos liberais faziam com os pastores durante um certo período, que era um pacto tácito mais ou menos assim, porque os teólogos das universidades já tinham deixado, de certa forma, a fé, porque tinham abraçado uma visão filosófica. E os pastores queriam ir para as universidades para ter credenciais, então meio que eles faziam um pacto tácito, é assim, se você disser para a igreja que eu continuo sendo cristão, eu digo que você é um acadêmico. Tá? Você me endossa na religiosidade, eu te endosso na intelectualidade, a gente lava as mãos e fica tudo bem. Então, nesse sentido, eu concordo com você que tem esse aspecto no qual, muitas vezes, a gente acaba incentivando pouco o trabalho realmente construtivo e criativo e muito o trabalho de repetir, de rasgar seda ou de especializar mais e mais dentro do que alguém abriu. Eu me preocupo com isso. Fala, magnífico. Exatamente. Ele falou, a forma de avaliação acaba conduzindo o comportamento. A forma que você cria para... E não causa evasão, não tira a pessoa do programa. E isso daí é preocupante, né? Então, eu ainda estou aqui nas origens do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos, eu sei que não dá tempo de falar muita coisa, sobre os cristãos novos. O quanto o movimento dos cristãos novos nas nossas origens tem a ver com essa nossa identidade. O doutor, senhor lá, Abraham Goldberg, ele mudou para uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, e era uma cidade totalmente cristã, na verdade uma cidade com maioria de imigrantes italianos, católicos. E a família dele era a única família de judeus na cidade. E ele abriu lá uma loja de carnes, tinha aves, tinha carne, tinha peixes. Era um mercado de carnes, kosher, naquela cidade. E não conseguia vender, o negócio não ia para frente, não ia para frente, não ia para frente. Aí, finalmente, ele foi conversar com o padre, que era o homem mais influente na cidade, e falou, padre, por que meu negócio não dá certo? O padre falou, você não é católico, você é judeu. Essa é a razão, não tem jeito. Eu falei, o que eu preciso fazer para virar católico? Não, você precisa vir na aula de catecismo, e depois de 3 meses a gente batiza você e você vira católico. Ele falou, fácil assim? Fácil assim. Aí o Abraão e a esposa foram lá, 3 meses, no dia do batismo, Abraão, agora eu te batizo, agora você há de chamar-se Abraham. E aí a loja de carnes, de peixes dele, tudo começou a vender. Deu certo o negócio, ele começou a vender, estava bem, estava legal. E aí o padre foi fazer uma visita na casa dele, eles foram comer. Quando o padre sentou na mesa, era uma sexta-feira, o padre sentou na mesa e a esposa dele veio com pato, trazendo pato para eles comerem. O padre olhou para ele e falou, Abraham, pato durante a quaresma? Um bom cristão não faz isso. O Abraham olhou para Sara e falou, vai, pega uma tigela com água. A Sara voltou com uma tigela com água, ele pegou e falou, duck, I baptize you haddock. Agora pode comer. Pato, agora você vai virar doc. Virou peixe. Infelizmente, a maior parte das conversões dos novos cristãos foram assim. Para sobreviver, vai lá e faz.
eu creio que isso daí, em primeiro lugar, faz parte não só da formação da nossa identidade, mas seria um estudo curioso de se fazer na formação da identidade ibérica. Se você fosse considerar a formação do povo ibérico, na minha opinião, você teria que levar em conta a influência moura, bem forte, a influência celta, que muitas pessoas ignoram, e a influência dos novos cristãos. E que não eram novos ainda. E é ali que você vai descobrir um mix que eu creio que formou. E isso é, vamos dizer assim, isso é uma parte da nossa cultura, sim. E uma parte importante. Foi. Eram os holandeses da nau que se desviou lá de Maurício de Nassau. Esse seria um estudo que eu adoraria ver assim orientando. Só para dizer uma coisa sobre aquela questão da academia, né, das teses e tudo isso daí. Para mim, o melhor jeito de você brigar contra as idolatrias que você sabe que você mesmo corre o risco de ter, é você se autodesafiar, né? Então, uma coisa que eu tenho feito, eu tenho estimulado muitas vezes alunos, pessoas que eu estou treinando, que eu vou orientar, eu tenho estimulado eles a travar batalha comigo. Recentemente eu orientei uma pessoa que escreveu a sua tese de mestrado, rebatendo o uso que alguns de nós têm feito, ou melhor, rebatendo a análise que alguns de nós têm feito de um certo intelectual. Eu fui orientador. Recentemente eu sentei com alguém para escrever a tese e a pessoa pensou, falando sobre as áreas de interesse e tudo, eu virei e falei, cara, eu tenho a resposta perfeita para você. Escreve contrariando esta e esta posição minha. Mostra que, na sua opinião, para ser mais técnico, porque tem gente técnica, por que você não escreve a sua dissertação rejeitando essa ideia minha de apologética suave ter modos e propondo que uma pessoa é melhor reconhecida por aquilo que ela combate do que por aquilo que ela defende. Porque isso é o que ele estava afirmando. Então eu fiz o desafio. E não é um desafio de blefe. É porque eu acho que se ele conseguir provar que eu estou errado, melhor mudar os 50 do que esperar chegar aos 80 para descobrir que eu estava errado. Se ele não provar que eu estou errado, mas conseguir me ajudar a melhorar, lucrei. Se ele conseguir jogar ácido e o meu pensamento ficar, ele melhorou. E eu melhorei. Então não tenho nada a perder. Meu sonho é ver esse processo. Esse é um dos poucos lugares onde eu creio que o processo é dialético mesmo, tá? Então, na academia. Mas isso que eu estou falando, romanticamente, pode até soar bom para a gente que é doutor, que é acadêmico. Mas na prática a gente diz, não quero um orientando meu me desmontando. Mas por que não? Porque eu sou importante demais para isso. Porque imagina, eu vou correr o risco de deixar esse ídolo descoberto. O que os outros vão pensar de mim? Vou perder minha autoridade. Todas as perguntas que eu já falei aí. Jonas. Eu me lembrei do episódio a música quando... lá tá boa, né? Tá, também. Tô ouvindo. Eu me lembrei do episódio quando Lewis, ele fundou uma instituição de estudiosos. Foi. E aí, um grupo que ia para a taverna. Exatamente. E tinha uma... Oi? Não, os Inklings é antes. Não, é depois. Esse é só com as mulheres, com várias mulheres, todas estudando Sócrates, por exemplo. E uma delas era... Estou tentando lembrar o nome dela agora. Elizabeth Escombe, que era uma discípula de Wittgenstein. Ela pegou o problema do sofrimento dele e dissecou o problema do sofrimento. E ele estava ali ouvindo toda aquela... Todo mundo esperou, o que ele vai fazer depois disso, né? Ele voltou, corrigiu a página, disse, olha, você tem razão,
Tudo que você fez aqui realmente faz sentido. Eu, quando escrevi essa apologética, foi para um período de guerra, tinha um determinado sentido. Eu não estou acompanhando as discussões hoje, mas acho que você tem razão. E foi nesse momento que ele virou e disse assim, agora também eu vou... Foi ali que ele deu o start de que a apologética deveria ser escrever Nárnia. Exato. E fazer a apologética mais do ponto de vista imaginativo. Mas foi porque uma aluna... Foi lá e mostrou que ele tinha alguma limitação. E ele olhou e disse assim, você tem razão. E todo mundo pensava que ele ia acabar com a menina. E, no fim das contas, ela disse, olha... E ela está aí até hoje, né? Os trabalhos dela são conhecidíssimos, né? E é interessante que essa virada dele nos legou talvez os trabalhos mais bonitos dele, né? Falando nisso, quem gosta de C.S. Lewis, mas conhece primariamente Nárnia, para mim a obra mais bonita dele chama Till We Have Faces. Existe em português? É? Mas quem traduziu? Você? Beleza, saiu. Então eu sei que a tradução é boa. Não, então eu sei que é boa. Esse para mim é o meu favorito dele. É isso aí. Bom, Deus abençoe. Tudo bem. Encerramos. Reverendo Marcelo, vem aqui, ora para nós encerrando nosso encontro. Mais uma vez agradecendo ao Ricardo, a Daniela, por terem vindo. Leva o nosso abraço a Léo. Dá um beijão quando vocês chegarem lá, viu? Dá um beijão nele por nós aqui. Então tá bom. E os livros da professora Inês estão aí fora, para vocês poderem olharem. E esse capítulo que o Dr. Davi mencionou aqui, que está no livro traduzido já em português, é Bruxaria Global, da editora, reverendo? É isso, né? Da editora Cultura Cristã, Bruxaria Global. Então, para quem quiser aprofundar mais e pegar os capítulos, os demais capítulos, só adquirir o livro Bruxaria Global, da editora Cultura Cristã. E obrigado, viu, Jorge? Bênção, viu? Oremos. Pai bendito, te agradecemos esse tempo aqui juntos. Te agradecemos as bênçãos sobre a família do professor Ricardo, mais uma vez. Te agradecemos o grande banquete que tivemos aqui nessa tarde, tanto no sentido de nos aproximarmos da tua bondade, quanto sermos influenciados e alimentados pela verdade. Que o Senhor nos ajude a fazer bom uso, ó Deus, desse tempo aqui, desse alimento sólido que tivemos. Abençoe muito o reverendo Davi, sua esposa Adriana, seus filhos, e usa-o, ó Deus, cada vez mais, como vaso precioso do Senhor. E abençoe as nossas vidas e todos aqueles que receberem, ó Deus, o resultado do teu trabalho, das tuas bênçãos, da tua graça, da tua capacitação na vida do teu servo. Te agradecemos o grupo de professores cristãos, a missão desse grupo aqui na universidade. Agradecemos-te os colegas e as colegas que estiveram conosco aqui, também aqueles que não puderam estar, mas estão no projeto. Que o Senhor nos ajude a caminharmos juntos e crescermos juntos no conhecimento da tua graça, da tua soberania, do teu poder e do Senhor mesmo. E sempre nos aproximarmos de ti, vencendo os ídolos do nosso coração. Nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.